O evangelho que acabamos de ouvir completa muito bem a primeira leitura do primeiro livro dos Reis, no capítulo 8. Lá no Antigo Testamento, Salomão constrói o templo de Jerusalém. E ele, ali no capítulo 8, ele faz uma grande oração, depois do templo estar construído, depois de ter recolocado a Arca da Aliança. Salomão faz a grande oração, pedindo a Deus que todos aqueles que adentrarem ao templo, judeus ou pagãos, se o fizerem de coração livre e aberto, que Deus ouvisse a sua prece. O evangelho que ouvimos, o evangelista Lucas retrata a fé de um homem estrangeiro e pagão. Isso é de fazer inveja para nós, cristãos, e inveja para os judeus daquele tempo. Às vezes a nossa fé é tão minúscula, a nossa proposta de fé é tão pequena, que nunca atinge o coração de Deus. Por isso que Jesus vai dizer: olha, eu nunca encontrei em Israel alguém com tamanha fé. O Evangelho narra a história de um homem pagão, que era um centurião romano. Lá no Império Romano, que era o império que tinha muitos soldados para cuidar do patrimônio romano e das coisas do imperador, o centurião romano era um daqueles que cuidava da guarda dos romanos ou da milícia romana, que era feita em batalhões de 1000 pessoas, divididos em grupos de 100. Se você ler o nosso livro, São Jorge, ali eu descrevo como que era o sistema romano da polícia, para que aqueles soldados fizessem o seu trabalho. Nós não temos tempo para discorrer a respeito disso. Fica aí, inclusive, uma sugestão. Esse oficial romano, que o Evangelho não cita o nome, ele era responsável por uma legião romana, isto é, ele cuidava de um grupo de 100 militares. Os militares daquele tempo, tinha qual função? Os militares romanos não são como os militares de hoje, do século 21, por exemplo. Eles tinham especialmente 3 grandes funções, os soldados romanos. Primeiro, era garantir os impostos, porque o povo vivia a opressão do Império Romano, que cobrava os impostos. E a obrigação dos judeus, que como judeu, como pátrios, eles deveriam também pagar os seus impostos normais. Como nesses 2 impostos, você sabe que aparece muito lava-jato, e já existia naquele tempo, né? Então tinha que ter o soldado romano para botar ordem nas coisas, senão o Império Romano ia cada dia pior. Vocês sabem que mais tarde, lá para o final do século III, o Império Romano faliu. Por quê? Porque não houve administração. E não havendo administração, o Império fale. Está falido como o Brasil está falido também, por falta de quê? De administração. Então a função dos militares daquele tempo era cuidar, garantir os impostos. A segunda função, eles tinham a função da competência judicial. Eles eram juízes. No São Jorge, por exemplo,
era um juiz daquele tempo. Ele tinha essa função. E ele, como militar, ele podia exercer essa função. E a terceira missão do soldado romano era a administração das coisas do Império Romano. Então esse homem aí, que não tinha nada a ver com os judeus, nem era um frequentador do templo de Jerusalém, ele ouviu falar sobre Jesus. Ele certamente era um bom pagão, porque você não pensa, vocês não imaginam que os melhores estão na igreja, não. Tem muita gente que não vai na igreja e é muito melhor do que nós, e juntando até os padres ao mesmo tempo. Porque a gente ser bom não depende de religião, não depende da convicção religiosa. Tem muita gente por aí que é justo, que é honesto, que é ético, que é decente, mas que não vai na igreja, que não frequenta a igreja, que nunca desejou ir à igreja. E este homem centurião romano era um tipo desse. Ele era tão bom que ele até construiu uma sinagoga para os judeus. Ele não era judeu, mas construía a sinagoga, para vocês verem como que ele tinha essa função, essa bondade natural na sua vida, porque a questão da bondade, a pessoa bondosa, não depende da religião, depende de descobrir essa necessidade da gente ser honesto, e honesto não é uma questão religiosa. Pois é, ele ouviu falar de Jesus. Ele tinha um empregado, certamente um soldado doente. Talvez o evangelho não diz, mas acho que talvez procuraram todos os médicos daquele tempo e nada resolvia. Não havia remédio que o curasse, mas ele ouviu falar de Jesus. A primeira informação que chegou aos ouvidos do centurião é que Jesus era um grande homem, e ele teve a intuição, e nem ele pessoalmente foi, ele mandou um grupo de pessoas pedirem a Jesus: Senhor, Jesus, vá na casa do centurião que ele está lhe chamando, para o Senhor curar o seu servo. Pois bem, e chegaram para Jesus, Jesus estava pregando, a multidão acompanhava Jesus. Chegaram, fizeram a proposta, falaram o que o centurião queria, e curiosamente Jesus deixa o que estava fazendo com a multidão e vai na casa daquele pagão. Vejam vocês, para nós um certo absurdo, Jesus largar a sua função e ir à casa daquele pagão que não tinha nenhum contato com a fé judaica. E Jesus foi com os seus soldados, e a multidão foi atrás de Jesus. Talvez a multidão queria ver o que iria acontecer, porque talvez também a multidão, ela gosta de barulho, né? Para ver se vai dar certo ou não. Enquanto talvez o centurião romano observa que Jesus estava vindo para a sua casa, caiu-lhe a ficha, e ele pensou consigo, ele era honesto: mas eu não mereço que Jesus venha na minha casa, eu não sou judeu, eu não frequento a religião dele, eu não vou ao templo, eu não sou um homem de oração, eu sou apenas um soldado, eu sou apenas um centurião romano, eu estou fazendo a minha missão. Aí ele pega outro grupo de soldados e manda avisar Jesus: Senhor, o nosso chefe, nosso tenente-coronel, diz para o senhor não ir na sua casa. O senhor poderá dizer uma só palavra, e o seu servo será curado. Que palavra fantástica, irmãos. Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa, mas diga uma só palavra,
e meu servo será curado. Isso tocou profundamente Jesus. Aqui foi a manifestação mais profunda da fé daquele homem pagão. E Jesus exultou fazendo e falando a grande profecia. Eu nunca encontrei em Israel tamanha fé. A fé que nasceu de um homem pagão. E diz o Evangelho que quando o grupo que foi avisar Jesus, fazendo-lhe a nova proposta, chegou em casa, o servo estava curado. O que cura, irmão, é crer na palavra de Deus. Hoje em dia, nós vemos iludido com curas, milagres, as pessoas procuram curas, milagres. Elas vão nas igrejas, elas fazem novenas, promessas. Elas precisam de bênção, de benzeduras para serem curadas. Aquele homem pagão não precisou nada disso. Ele precisou somente acreditar na palavra de Jesus. E aquele Jesus que ele nem conhecia, que ele nem sabia de fato quem era. Ele nem sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas ele acreditava na palavra de Jesus. Se Jesus tivesse uma palavra que o libertasse, essa palavra seria palavra de cura. O que cura a nossa vida é a palavra de Deus. Às vezes, irmãos, nós vamos tanto na igreja, mas o que é que nos tem curado ultimamente? Nós vamos à igreja, vamos à missa, às vezes nós até participamos da Eucaristia, mas o que muda na nossa vida? Às vezes nós queremos que esse Jesus esteja conosco a vida toda, e nós nem o procuramos. Nós queremos que Jesus entre na nossa casa, mas nós não ouvimos a palavra dele, essa palavra que é lida, que é proclamada, que é pregada. Nós estamos na metade do ano, já vamos no mês de junho. O que até então, nesse ano 2016, mudou na minha vida? Será que eu tenho pedido para que Jesus viesse? Ou venha na minha casa? Será que eu me pergunto também, será que eu sou digno que Jesus entre na minha casa? Será que eu sou digno de fazer uma oração pedindo a Jesus aquilo que eu não faço na vida? Às vezes a minha desonestidade, a minha falta de caridade, a minha falta de amor, a minha falta de compreensão, a minha falta de pedir perdão, a minha falta de humildade, o fato de reconhecer a minha pequenez, a minha insignificância diante de tudo. Esse homem pagão, ele não tinha fé judaica, mas ele tinha intuição da fé. O que muda a nossa vida, irmãos, é a nossa intuição à fé. E quando você coloca nessa fé a confiança na palavra libertadora de Jesus Cristo. Esse homem não conhecia Jesus. Passados 2000 anos, nós já ouvimos tantas vezes falar sobre Jesus. O que ainda nos resta para que a gente possa, como esse oficial romano diz, Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa, mas diga uma só palavra que eu poderei mudar a minha vida. Aprendamos isso desse homem pagão. E aqui no texto do número 11, nós temos a nossa profissão de fé. Todos.